uma síndrome hipertensiva multissistêmica, multifatorial. Vamos falar sobre a pré-eclâmpsia. Afinal de contas, ela ocorre durante a gestação, mas os cuidados não acabam por aí. Seja muito bem-vindo ao mais um encontro da cardiologia na gestação, descomplicando a cardiologia na gestação. Eu sou a doutora Natália Patez, sou cardiologista com foco na cardiologia na gestação. E hoje a gente vai ter participação especial para esse encontro, hein? A gente vai falar com a nutricionista Camila Amaral, onde a gente vai abordar o cuidado na paciente que teve um quadro de pré-eclâmpsia. Como que eu vou orientar questões nutricionais dessa paciente? É uma dúvida muito recorrente nossa ali no consultório. Eu tenho certeza que se você atende gestante, seja um enfermeiro, um clínico geral, obstetro, cardio, a gente precisa dessa informação. Afinal de contas, é sim uma doença multissistêmica, multifatorial, ou seja, o acompanhamento precisa ser multidisciplinar. E para isso a gente vai ter a Camila Amaral. Seja muito bem-vindo, pessoal, entrando aí. Tivemos um atrasinho, a Camila tá entrando, já autorizei aqui. Oi! Oi, agora deu certo. Agora deu certo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bem-vinda! Obrigada, Nath. Obrigada pelo convite. Mais uma vez juntas. Exatamente. Que delícia, prazer. Eu tô falando aqui que a gente vai falar um pouco sobre a abordagem nutricional das pacientes que tiveram quadros de pré-eclâmpsia. Afinal de contas, a pré-eclâmpsia acontece durante a gravidez, mas o cuidado, ele se estende. Essa paciente requer uma atenção, requer um cuidado especializado. É uma doença multissistêmica, multifatorial, ou seja, a gente também precisa do olhar multidisciplinar para essa mulher, né, Camila? Exatamente. E apresente. E o cuidado nutricional, ele vem lá da gestação, né? E a gente não pode descuidar nesse momento tão importante que é o pós-parto também, né? Então, algumas orientações, elas precisam ser colocadas, né, para essas mulheres, porque é um grupo de risco, né? É um grupo especial. A gente precisa tratar de forma mais especializada mesmo. É isso mesmo. É um grupo que é um fator de risco cardiovascular futuro, né? A gente sabe que a base ali da doença cardiovascular e da pré-eclâmpsia é a questão inflamatória. Ambas as doenças têm essa questão inflamatória juntas, de disfunção endotelial, e aí aumenta o risco futuro dessa mulher. Então, o cuidado não pode acabar ali. Tive pré-eclâmpsia, tive o parto, resolveu, pronto, tá tudo bonitinho. Que bom que teve e correu tudo bem, mas essa mulher precisa seguir o acompanhamento, um acompanhamento mais cuidadoso. Até para a próxima gestação dela É isso também. aí. Tanto para diminuir risco cardiovascular futuro, quanto com o desejo ou não de uma próxima gestação, né? Para a gente poder se programar. Mas Exato. aqui, a gente vai fazer uma live, a gente vai tentar abordar bastante as dúvidas ali do consultório, um negócio bem prático mesmo, que a Camila vai ajudar a gente. Se vocês também tiverem alguma dúvida, manda aqui que a gente vai tentar abordar de uma forma bem tranquila e bem leve para a gente poder bater esse papo, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Camila, se apresenta para o pessoal que não te conhece. Bom, prazer. Sou Camila Amaral, nutricionista. Eu tenho foco na saúde da mulher, na gestação e na fertilidade também. Então, meu trabalho é todo focado, né, nesse público e eu tento trazer uma nutrição mais prazerosa, descomplicada, justamente porque, né, nós mulheres temos aí multitarefas, então a gente precisa realmente trazer a nutrição, a alimentação saudável de forma equilibrada e que a gente consiga realmente trazer os benefícios aí para nossa vida, nosso estilo de vida. Isso aí, maravilhoso. Eu super indico. Minha paciente. Eu sou suspeita para falar. Então vamos lá. Quando a gente fala de pré-eclâmpsia, a gente tem que lembrar que a pré-eclâmpsia é a principal causa de mortalidade materna, né? Ela por si só é uma causa obstétrica, mas quando a gente pega de uma forma geral, a gente tem causas obstétricas e não obstétricas, e a relação de cardiopatia e de síndromes hipertensivas está sempre no topo da lista. E a gente tem que lembrar que isso tudo, grande parte desses casos, são preveníveis. Então, por que não começar prevenindo com uma base de alimentação, com o cuidado, né, de saúde como um todo?
Algumas pessoas sempre perguntam qual o melhor momento de gestar, como diminuir o risco da pré-eclâmpsia. E a gente tem que lembrar que para isso a gente precisa de vários pilares, né? A gente tem que lembrar que atividade física, peso equilibrado, saúde mental, sono de qualidade e a nutrição é muito importante, né? Então eu vou começar aí, Camila, do antes da gestação, para a gente poder fazer uma linha de Sim. raciocínio para o pessoal. A gente Antes de faz esse estilo de engravidar. vida, né? Esse Isso. estilo de vida todo aí, a gente sabe que não é fácil Não. movimentar essa mudança, mas que ela faz total diferença aí nesse momento, né, da gestação. É isso aí. Na primeira dica, assim, uma coisa que seja muito palpável para quem está assistindo. Uma paciente que deseja engravidar. Uhum. Um primeiro cuidado ali em termos nutricionais para reduzir o risco de pré-eclâmpsia. O que você já falaria? Então, primeiro a gente precisa entender assim como é que tá a alimentação dela e também como é que tá o estilo de vida mesmo, Nath. Porque Sim. assim, as mulheres estão engravidando cada vez mais tardiamente, né? Então, isso já é um fator de risco. Então, assim, fazer um check-up nutricional, né? Então, para mim, a primeira dica é deixar os seus exames aí já prontos antes da consulta, né? Para a gente saber se tem alguma deficiência nutricional, porque a gente sabe que está relacionado também à pré-eclâmpsia e fazer uma boa anamnésia detalhada dessa paciente, entender um pouco dela também, né, para a gente começar a trabalhar os outros pontos, né? Então, primeiro é escutá-la, né? Então, assim, saber realmente se tem alguma deficiência nutricional e começar a agir a partir daí. Ótimo, maravilhoso. E quando a gente pensa ali durante a gestação, nas pacientes que têm um alto risco para pré-eclâmpsia, é claro que isso é individualizado, tá, gente? A classificação de quem é alto risco ou quem não é individualizado. E a gente sabe, a gente tem estudos mostrando os benefícios do cálcio. Eu parto muito do princípio de que a gente tem que suplementar aquilo que nos falta. E sim, a maior parte dos estudos que falam sobre o benefício, apesar da gente ter tido uma liberação do Ministério da Saúde falando para todo Aham. mundo, a gente fala isso para todo mundo em termos de Ministério Público, porque a gente está pensando numa saúde pública, né, gente? Uhum. A gente está pensando em abranger o máximo possível de pessoas para reduzir esse risco numa população como um todo. Mas quando a gente faz um atendimento mais individualizado, a gente consegue olhar para as necessidades daquela paciente. E aí a gente tem a suplementação de cálcio, que é um dos nossos auxílios ali para prevenção de pré-eclâmpsia. O que você fala dessa indicação aí da suplementação de cálcio e o que você indica? Porque tem tipos, né, Camila, de Sim, cálcio. sim. Me explica isso melhor. Tem vários tipos de cálcio e tem várias formas de você identificar se essa mulher também precisa ou não, né? Como você mesmo falou, existe hoje uma indicação do Ministério da Saúde da utilização do cálcio a partir do segundo trimestre, né? Mas ele coloca ali realmente um geral. Mas como a gente já está falando, né? Individualizar essa gestante para saber assim quanto de cálcio, quanto de fonte de cálcio tem na dieta dela, né? Até porque o cálcio dietético, via alimentar, ele vai ser muito mais bem absorvido do que uma suplementação, né? Então, assim, é entender se ela realmente consegue atingir através da alimentação, e aí, se ela realmente não consegue, né, através dos alimentos ricos aí, fontes de cálcio, leite, derivados, os gergelim, folhosos verdes escuros, aí sim a gente abre mão da suplementação. Eu também não concordo, Nath, que a gente tem que usar para todo mundo, né? Apesar de que, assim, realmente um desafio você atingir através da alimentação essa quantidade toda de cálcio, né? Então, a minha opinião é exatamente essa, é individualizar, né, cada um e realmente sentir se há necessidade de suplementar junto com a alimentação ou não. E a melhor fonte de cálcio, a melhor forma de suplementar o cálcio, para mim, é o cálcio quelado, que ele vai ter uma melhor biodisponibilidade no corpo e melhor absorção. A gestante, ela tem em média uma recomendação de 500 a 1.200 miligramas de cálcio por dia, né? Então, assim, é uma recomendação um pouco alta, né? Para aquela mulher que às vezes está com dificuldade alimentar, está com a barriga, né, maior, e aí ela não está conseguindo grandes volumes, né? Ingerir grandes volumes. Então, precisa ter esse olhar para ela, sim, tá? Ótimo. Assim, de forma prática, eu não sei tanto, tá? Mas assim, se a gente pegar, a gente precisa de mais ou menos 1 grama de cálcio ali, a gestante, Isso. né? Mais ou Uhum. menos isso. É entre 500 e 1 grama. O É. que é isso? É 1 litro de leite por dia? Mais ou Não, menos?
É assim, eu gosto de colocar por porções, né? Então, essa gestante, ela precisa pelo menos de 3 a 4 porções de cálcio por dia. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, né? Em Aham, 200 ml de leite, a gente tem 200 miligramas aí, mais ou menos, de cálcio. Então, aham. assim, pensa, multiplicado aí, né? Se a gente quer 1.000, tem que ser mais 5. Então, a Um gente litro por dia ali de mais leite. ou menos, mais ou menos. Só que assim, a gente tem outras fontes que também são Sim. interessantes, que eu adoro. As fontes vegetais, às vezes não é muito falado. Então, o tahine, né, que é uma pasta de de gergelim, que tem muito cálcio, né? Ali, então você pode. Não é tão fácil você colocar na dieta, mas assim, se é uma pessoa que está precisando, às vezes a gente recorre para ele. Então, uma colher de sopa, ela já atinge mais ou menos uns 150 por Muito. aí miligramas, é uma quantidade legal. E aí, assim, você pode colocar as colheres de gergelim também, o próprio gergelim, né, a semente. Eu gosto de colocar na salada umas 2 vezes ao dia, né, Legal. complementando com as outras porções, né. Então, eu gosto de colocar de 3 a 4 porções para conseguir atingir 1 grama aí, 1.000 miligramas. Legal. Agora, se a gente vai pensar, então, a gente teve uma paciente, a gente preveniu a pré-eclâmpsia e tudo mais, mas enfim, teve uma paciente que teve quadro de pré-eclâmpsia, ela fez uso do cálcio ali, ela fez uso do cálcio, mas depois teve o neném com quadro de pré-eclâmpsia, enfim, e aí, esse cálcio continua? Ou a gente tem que parar? Sim, 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 sim. Até porque, assim, a demanda da amamentação já vai ser outra, né? O cálcio, ele vai surtir muito efeito na parte ali da placenta, né? Na vaso, no vaso, como fala? Me ajuda, Nath. Nos vasos sanguíneos ali placentários, É por né? conta de questão de vasodilatação e vasoconstrição, né? Por isso que o cálcio a Isso. gente suplementa. E aí o cálcio vai ajudar nesse momento da gestação. Já no pós-parto, o cálcio ele vai ser para repor aquele cálcio que ele está sendo perdido na amamentação. Então a mãe que está Entendi. amamentando, ela está perdendo ali, né? Está depletando ali os estoques de cálcio dela para ir para o bebê. Então você precisa repor também, aí de forma dietética e de forma também suplementada. Então a gente repõe por funções distintas, né? Antes, durante a Isso. gestação, a gente faz por questões de vasodilatação ali para melhorar a perfusão placentária. Assim, já vou adiantar, a gente não tem uma gama gigante de estudos, né, confirmando e tudo. Isso tudo Sim, começou porque é uma região que consumia mais cálcio, as mulheres tinham menor índice de pré-eclâmpsia, enfim. Mas tudo que é em excesso a gente também não indica, né? As sim, sim. hipervitaminoses a gente também não indica. E aí, no pós, a gente faz isso por conta da amamentação. Exato. E Então, também, são. assim, e também a gente sabe que a pré-eclâmpsia, a pressão alta, ela pode se manter no pós-parto também, né? Sim, sim. Então, a suplementação e as orientações que a gente teve na gestação, ela precisa se manter também na amamentação. Então, eu penso nessas duas partes, assim, né? Nessas duas partes no sentido da amamentação e também da continuação das orientações de pressão alta, né? Para ajustar, né? Essa parte Controle da pressório. pressão alta que mantém aí no pós-parto. Tá. Eu vou já pegar uma perguntinha, tá? A Cecília falou: minha filha é intolerante aos lácteos, vai ter que preparar para engravidar. E aí é a hora que entra, às vezes, a suplementação, né? Às vezes ela não pode ingerir, e aí. Assim, hoje a gente já está também com um avanço muito grande dos leites vegetais enriquecidos de cálcio. Então, assim, a gente pode abrir, a gente pode utilizar eles também, mas tem que ficar muito atenta, Nath, Cecília, porque esses leites vegetais no mercado tem alguns que não são fortificados. Então, o que a gente tem que se atentar é justamente nessa informação. Ele precisa ter o cálcio ali na tabela nutricional. E aí sim a gente consegue, né, utilizar aí o leite de boa qualidade, com cálcio e sem a lactose. Muito legal. A gente também teve um comentário anterior da Selena. Eu tive pré-eclâmpsia grave na minha primeira gestação e perdi minha criança. Pretendo me preparar para a próxima. Primeiro que eu sinto muito, é realmente uma dor irreparável. A gente, como mãe, a gente se sente
doída nisso, né? Mas eu acho que o melhor caminho que a gente tem é realmente se preparar e se informar, é colher muitas informações. Sim, o risco para um novo episódio de pré-eclâmpsia, ele existe quando o paciente já teve a pré-eclâmpsia prévia, mas também é hora da gente ter ainda mais forças para poder se preparar de uma forma melhor para reduzir o risco futuro. E é exatamente isso que a gente está falando aqui hoje, né? Exato. Então, seja muito bem-vinda. Quando a gente pensa nesse risco da paciente, que ela teve um quadro de uma pré-eclâmpsia prévia, a gente sabe que essa paciente tem de 3 a 6 vezes mais chance de desenvolver hipertensão futura. Isso a gente está falando tanto da paciente que tem uma pré-eclâmpsia precoce quanto uma pré-eclâmpsia tardia. A pré-eclâmpsia precoce, abaixo de 34 semanas, a gente tem uma incidência ainda maior, chance ainda maior dessa mulher desenvolver hipertensão futura. O que a gente pode fazer em questão nutricional ali e o que a gente pode fazer para diminuir? E já linkando isso, essas pacientes no pós-parto, elas têm sim um aumento pressórico. Leva-se um tempinho ali para a gente regular essa pressão. É uma das principais causas das idas ao meu consultório, por exemplo, é esse controle pressórico, porque ele é difícil muitas vezes para a gente chegar lá. Mas ele dura ali por volta de até 6 semanas, essa paciente começa a ter recuperação, assim como a hipertensão gestacional. Então, pensando no quadro hipertensivo mesmo, o que a gente pode fazer ali, ou de suplementação, porque a gente sabe que, por exemplo, o magnésio, a gente tem uma relação com melhora da pressão. Não tá, já vou deixar claro, tá, gente? Para quem me conhece, eu sou bem medicina tradicional. A gente não tá orientado a ter uma prescrição específica de, por exemplo, suplementação de magnésio para tratar hipertensão. Não é. Se tem hipertensão, a gente tem que tratar com medicamentos. Mas a gente sabe que a suplementação e que o aliado da alimentação vem para agregar e a gente ter melhores resultados. Me conta, Camila, em termos de magnésio, a gente suplementa, tem bons resultados nessas pacientes com pré-eclâmpsia, como que funciona isso? Ou É, se tem algum outro suplemento, né? o que acontece, Nath, assim, concordo plenamente, né? Eu acho que a gente é muito alinhado no discurso. Eu acho que nada isoladamente vai surtir, né, efeito milagroso. Mas, assim, o combinado de tudo, né? Então, quando a gente está falando de uma pressão arterial, a gente está falando aí, né, a gente pode ter alimentos cardioprotetores nessa mulher, né? Então, assim, não só alimentos, mas também como suplementação, né? A gente está falando de suplementação, então, por exemplo, os ácidos graxos monoinsaturados, né? Que vem aí do ômega 3, tem um efeito interessante na pressão arterial e nesse efeito cardiovascular, cardioprotetor também, né? Eu gosto muito e ele tem alguns estudos bem robustos, assim, o ômega 3 eu acho que é bem interessante a gente suplementar. A gente também precisa pensar no magnésio, como você mesmo falou, que ele age como um vasodilatador também, junto com o cálcio. Porque, assim, o cálcio ele é muito legal, ele é muito falado, né? Mas se você usa em excesso, você pode também causar um outro dano nas artérias, né? Que aí você faz como que é o termo técnico? A gente vai ter uma agregação de cálcio Uma mesmo. agregação de Exatamente. cálcio, exatamente. Então, assim, você A pode gente ter um vai. entupimento de artéria, né? O cálcio que era para ir para um lugar legal tá sobrando no corpo e ele vai se depositar nas artérias e vai formar uma calcificação ali nas Vai pontas das calcificar. artérias. E não é legal pra gente também. Exato. Por isso que o magnésio junto, associado, ele faz essa vasodilatação. Então, assim, ele ajuda também, né, no fluxo sanguíneo também. Então, assim, junto, né, falando de suplementação. Então, e aí, se a gente pensar na manutenção da pressão arterial através dos alimentos, eu gosto muito de usar, né, aumentar o suporte de fibras, né, então é importantíssimo aí também nesse momento. Então, aveia, linhaça, quinoa, né? Eu gosto muito de usar. E assim, às vezes também o sódio está desregulado e a gente precisa de alimentos ricos em potássio para regular esse sódio. Então, alimentos, né, fontes, né, que eu uso muito é a banana, né, o abacate, batata doce, né? Então, assim, precisa realmente pensar nesses alimentos para a gente conseguir fazer essa manutenção da pressão arterial. Ótimo. Agora eu vou voltar. Eu adoro quando a gente pensa em alimentos, tá, gente? Em comida, comida de verdade. Eu vou voltar agora para minha paciente que teve um quadro de pré-eclâmpsia e
uma das grandes características das pacientes com pré-eclâmpsia é o edema, né? Elas realmente têm um edema importante. Se você cuida de gestante, quem quer que seja você, e fica muito atento. Se o seu paciente Muito. tem um edema importante, doutora, nas 2 últimas semanas, no final da gravidez, eu inchei muito. Gente, mas peraí, é comum, mas não é Não é normal. normal. A gente tem que estar de olho nisso. Esses dias eu atendi uma paciente que ela chegou para mim no pós-parto, ela falou, doutora, nas 2 últimas semanas nem chinelo cabia no meu pé. Eu falei, não, né? Enfim, e a gente sabe o desfecho disso. E leva-se um tempo para a gente ter a recuperação desse edema. Tem algum alimento que pode favorecer ali para a gente poder fazer essa questão diurética, né? Para a gente poder eliminar um pouco. Esse edema, ele acontece muito porque durante a gestação a mulher ganha volume sanguíneo, né? Ela precisa aumentar o volume sanguíneo, então ela aumenta o volume do corpo. E grande parte dele, quando a gente faz o edema, ele vai para o terceiro espaço, ele faz o edema. E aí, quando acontece o parto, isso tudo volta para a corrente sanguínea. Nisso que volta para a corrente sanguínea, a gente tem um aumento também da pressão. Então, quando a gente pensa no alimento ali, a gente tem que pensar no alimento para a questão diurética, né? Para poder eliminar um pouco esse edema, e do controle da pressão. Tem algum que dá pra gente usar ali um pouco mais? Tem. Eu, assim, quando a gente fala de edema, principalmente no final da gestação, eu já aprendi com a Natália. Fica de olho, né? Não só o ganho de peso, né? Porque eu, enquanto nutri, eu já foco no ganho de peso, mas também sinais aí claros que pode estar acontecendo alguma complicação cardiovascular. E aí, assim, Nath, assim, existem sim os alimentos que são específicos que podem ajudar, né, nesse edema. Então, por exemplo, o próprio abacaxi com a bromelina ajuda muito na redução desse edema, né? O limão, né, como uma ação também diurética, o pepino, né? Mas o quê? É o quê? Chá? Vai fazer chá? Não, o limão você pode espremer, por exemplo, na salada, você pode colocar o limão num chazinho também, né? Um chazinho de gengibre, os indicados, né? Você pode colocar o limão junto ali com o chazinho. Você pode fazer shot também de limão, né? Então, assim, o pepino você come já na salada, in natura mesmo, tem bastante água e também ele tem esse efeito diurético também, é legal. A banana também rica em potássio. O potássio, ele nesse momento, ele vai regular o sódio também e automaticamente vai reduzir o edema, né? E a melancia, né? Que tem muita água. Então, a gente tem que pensar nos alimentos, mas precisa também pensar na hidratação. Será que ela está hidratando de forma correta? Né? Então, assim, a melancia é ótima. O melão também, né? São frutas com bastante água. E vai ajudar a reduzir nesse edema. Além de diminuir o sódio também, né? A gente tem que pensar nesse sódio aí que pode estar em grandes quantidades aí na dieta dessa mulher. Já que a gente tá falando de sódio, eu vou para um tema polêmico, tá? É polêmico, eu já sei. Ó, o pessoal que tá gostando aí já manda dúvida, já curte, já interage aí com a gente, que a gente também gosta disso. E eu tô aqui do lado cardio, mas também tô no lado como mãe, tá, gente? Pensando nisso. Sódio, sal, literalmente. Quando a gente pensa num paciente que tem hipertensão, uma das orientações que a gente dá é de uma dieta hipossódica, numa hipertensão crônica. Agora, quando a gente pega num paciente que é uma hipertensão gestacional, ou seja, o aumento da pressão após a 20ª semana de gravidez, a gente não tem evidências do salzinho, de diminuir o salzinho na dieta e que isso vá fazer com que melhore essa pressão durante a gestação. Eu, Natália, o que eu oriento as minhas pacientes? Não tô falando da pré-eclâmpsia no pós-parto, tá, gente? Tô falando da hipertensão gestacional. Eu falo sim para as pacientes evitarem um pouco o salzinho branco, não é para deixar a comida sem gosto. Mas o que mais me chama a atenção é a importância de orientar sobre industrializados. Condimentados, embutidos, tudo que é embalado, né? Tudo isso é conservado com sódio. Refrigerante, suco de caixinha. Então, se a gente consegue reduzir a ingesta dessas coisas durante a gestação, já tá ótimo. Porque a gente não tem uma evidência científica robusta de diminuir o sódio durante a gestação e isso vai tratar a hipertensão gestacional. Agora,
Nas pacientes que tiveram pré-eclâmpsia, como é que fica o salzinho? Como é que a gente faz essa orientação, Camila? Essa orientação que você dá na gestação, eu também, né, eu também acabo fazendo isso no consultório e também levando para essas mulheres, né, no pós-parto. Então, assim, a gente tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de 5 gramas de sódio, né, por dia, que equivale a mais ou menos bastante, dá uma colher de chá, né, por dia. Mas se essa mulher, ela consome, aí vem, né, a parte dos embutidos, dos industrializados, ela vai exacerbar essa quantidade, né? Então, assim, não é o salzinho que a gente coloca, que a gente tempera a comida, que vai ser o prejudicial, e sim a combinação de todos esses outros alimentos industrializados que a gente sabe que acaba acontecendo. E aí a recomendação também, a orientação também acaba sendo essa, né? Tentar retirar, diminuir esses embutidos também no pós-parto e manter essa recomendação, né, de até 5 gramas mais ou menos de sódio por dia. Ótimo, muito bom. Durante a gravidez, eu, Natália, não tive esse problema, tá, gente? Porque eu não bebo cafezinho. Mas a gente tem visto a importância de se reduzir, ou melhor, de retirar o cafezinho ali durante a gestação, por conta de diversos efeitos, inclusive cardiológicos no bebezinho. Enfim. E no pós-parto dessa mulher que teve um quadro de uma pré-eclâmpsia, tudo bem tomar o cafezinho ou melhor não? Porque durante a gestação essa mulher já se privou ali do cafezinho. Como é que fica agora? Existe também essa recomendação na gestação, né? Assim, dependendo da mulher, a gente não priva, né, a quantidade de cafeína, a gente tem uma quantidade a ser seguida, né? Então, por exemplo, de 200 a 300 miligramas de cafeína por dia, que dá mais ou menos 1, 2 xícaras, não tem problema, né? E aí eu até falo, tenta fazer um café mais ralinho, um café coado, que tem um pouquinho menos de cafeína, e aí pode seguir a vida. E é a mesma orientação, né, no pós-parto também. Até porque, Nath, são alimentos que acabam irritando, né? São irritantes gástricos e assim, e também excitativos, né? Então pode passar para o bebê e aumentar a cólica, por exemplo, né? Então, assim, falando do pós-parto, não só na parte da pré-eclâmpsia, mas também nas complicações que podem ocasionar no bebê. E aí, assim, a cafeína, uma curiosidade dela é que assim, a gente só pensa no café. Mas às vezes essa mãe no pós-parto tá cansada e ela vai usar um energético, tem cafeína, precisa tomar cuidado, né? Então, às vezes está usando um pré-treino também com cafeína lá na frente. Então, assim, tem uma quantidade boa também de cafeína que precisa tomar cuidado, né? Então, a recomendação é essa, 200 a 300 miligramas por dia dentro de todos esses alimentos que possuem a cafeína. Ótimo. Pode ler, essa é para você. Como a Cecília, como melhorar a ingestão de ferro, tenho ferritina de 52, fez exame, carne vermelha, deu sensibilidade, tem SSI, tem que suplementar, SSI, sino no intestino irritável, será que é SI? Não sei, eu também fiquei na dúvida da sigla. Mas assim, para melhorar a ingestão de ferro, sua ferritina está um pouquinho baixa, né? 52. Sim, a carne, né? Se você não for tentante, se você não tiver nenhuma questão, né, com relação à carne vermelha, se não intestino irritável. Você pode utilizar a carne vermelha, mas também existem outras fontes de ferro melhor absorvíveis, né? Que são os verdes escuros. Então, acrescentar de repente um suco verde na sua dieta, né? O próprio espinafre nos ovos, né? Tudo isso vai ajudar a aumentar a oferta de ferro. E aí, para você aumentar a absorção dele também, sempre com um cítrico. Eu sempre falo, né? Tenta colocar um limão em cima da salada, ou então um shotzinho de limão antes das grandes refeições. Isso vai ajudar na absorção também, tá? E como tem síndrome do intestino irritável, sua filha, Cecília, provavelmente você está falando da forma de suplementar o ferro. Porque o ferro, como é um metal, né, ele acaba dando um desconforto gástrico também. Mas ele tem outras formas de suplementar que não vão dar, né, essas questões gastrointestinais. Que aí eu falo do ferro bisglicinato, né, que ele é bem, bem interessante também, tá?
Para Legal. ela que quer engravidar, o ferro precisa estar, a ferritina precisa estar boa, Tá acima de bom. 70. Eu sempre falo isso com as minhas. Eu assim, o melhor momento de gestar, de uma forma geral, é o momento que a casinha tá arrumadinha, né, gente? É Exato. quando a saúde dessa mulher tá ótima. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho uma paciente de 40 anos, que hoje é uma realidade, mas ela é saudável, ela é ativa, tem uma alimentação ótima, um peso equilibrado, tá tudo bonitinho, é uma coisa. Agora, pensa eu pegar uma paciente que tem 30 anos, mas é hipertensa, é diabética, é obesa, enfim, a casinha está muito mais bagunçada do que a de 40. Claro que não estou falando que uma gravidez de 40 não tem seus riscos, mas a gente também não pode considerar que a gravidez de uma paciente de 28, 30 anos, que tenha doenças associadas, também está tudo certo. Então, assim, a gente precisa equilibrar. O melhor momento para gestar é quando a casinha está organizada e o fator nutricional é importantíssimo de tudo isso, né? Então, a gente precisa organizar. Quando a gente fala que a pré-eclâmpsia é um fator de risco para a doença cardiovascular futura, a gente tem sim uma questão de inflamação associada a ambas as doenças, e a gente já havia comentado. A gente tem como fazer uma alimentação cardioprotetora também pensando em reduzir o risco cardiovascular futuro dessa mulher? Sim, a Camila vai falar, mas a gente tem que lembrar que esse é um dos nossos aliados. A gente não pode ter pré-eclâmpsia ali como uma sentença. A paciente teve sentença, teve uma pré-eclâmpsia, aquilo virou uma sentença, quer dizer que ela vai ter um infarto, um AVC? Não, mas quer dizer que ela precisa se cuidar, precisa se reorganizar. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente, que ela já é minha paciente, ela teve uma neném 1 ano atrás, 1 ano e 3 meses. No pós-par, ela teve um quadro de uma pré-eclâmpsia tardia, ficou mais hipertensa e tudo mais. E aí ela voltou, tinha sumido, voltou agora 1 ano depois, 25 quilos mais magra, fechando a boca, fazendo atividade física. Ela falou, doutora, ou eu mudo ou eu já sei o meu futuro. Eu falei, é isso aí. A gente já tem outros fatores ali associados, então a gente tem que agora fazer de tudo para a gente poder minimizar isso. E mudou completamente a vida dela, estava feliz, super empolgada, tudo mais. Mas enfim, temos uma alimentação prática ali para o dia a dia que seja acessível para as pessoas, para as mulheres, para a gente poder orientá-las. Olha, você teve pré-eclâmpsia, isso tem que estar na sua alimentação para a gente poder reduzir seu risco cardiovascular futuro? Sim, sim, sim. E assim, é comida de verdade, tá, Nath? É comida É isso. democrática, né? Então, Isso. assim, alimentos ricos aí em antioxidantes, né? Então, por exemplo, em polifenóis, né? Como o tomate. Tomate é super fácil a gente ter, né? Se a gente consegue, ele tem aí o licopeno, que ele tem uma ação cardioprotetora importantíssima. E se você consegue colocar ele aí cozido, né, e aquecê-lo, você ainda consegue potencializar esse licopeno, melhorando ainda a ação dele, né, cardioprotetora. Então, o tomate é importantíssimo, né, incluir as frutas vermelhas, roxas, né, a cenoura também super prático aí pra gente colocar, o azeite de oliva, né, a gente falou muito das gorduras monoinsaturadas, e o azeite de oliva é a base ali delas, né? Então, se a gente consegue incluir pelo menos uma colher de azeite, né, por dia, uma colher de sobremesa, já vai ajudar bastante, né? Advindo essas gorduras advindas das sementes, né, como chia, semente de abóbora, semente de girassol, também é bem legal, né? Uma fonte de peixe também, né? Os peixes também têm gorduras que protegem, né, o coração. Então, às vezes, colocar aí, eu gosto muito de usar a sardinha, o atum também, né, que são peixes mais acessíveis Mas né, para essas mulheres. Então, é legal também. Eu adoro usar eles, assim, pelo menos uma vez na semana, o peixe, né? aham. Alho e cebola também, né? Parece que não, mas eles têm, assim, eles têm compostos sulfurados, né, que a gente fala, e tem esse efeito cardioprotetor também. São vasodilatadores também. Vasodilatadores, exatamente. Chá verde, né? Aí já foge um pouquinho do habitual, mas o chá verde também com Aham. os polifenóis também é bem interessante estar aí na dieta dessa mulher, tá? Muito legal, muito legal. Cecília tá falando, ela não é obesa, não tem 31 anos, mas a gente não tava falando dela, a gente tava falando de um quadro geral das possibilidades, pode ficar tranquila. Mas eu acho que é isso, eu acho que deu pra gente poder pegar desde um antes da gestação, a gestação e orientações também de pós-parto, não deu, Camila?
Deu. Acho que a gente Deu pra pincelou dar tudo, né? pincelada. E assim, a minha ideia é sempre trazer de forma muito prática, que o nome das nossas lives é Descomplicando a Cardiologia na Gestação, porque é exatamente isso. A gente precisa difundir essa informação, a gente precisa que essa informação chegue aos quatro cantos, né? Para quem tem um acesso muito fácil, para quem não tem, para quem consegue fazer um atendimento individualizado, ou para a equipe que não consegue, né? Que às vezes está no SUS. Mas quando a gente traz comida de verdade, que está na mesa das pessoas realmente, o leite, o tomate, a cenoura, a cebola, enfim, a gente consegue democratizar muito mais esse tipo de atendimento e levar saúde para muito mais gente. E levar saúde, que é o nosso comprometimento aí, né? Que é o nosso objetivo final. Exatamente, é o nosso propósito. Eu adorei. Também, foi ótimo, passou rapidinho, né? Passou rapidinho. Obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente também está disponível para a gente poder tirar essas dúvidas, seja no meu perfil, no da Camila. Vocês vão ter acesso. A gente adora conversar aqui com vocês, então podem continuar mandando, que a gente vai respondê-los, sim. E eu vou deixar a live também disponível aqui no perfil. Para quem não pôde assistir em um outro momento, porque tá com muita coisa pra gente jogar lá no dia a dia, hein? Camila, eu já vou orientar os meus, tá? Boa, boa. Já amanhã já bota tudo em prática, tem muita coisa, muito alimento novo. Exatamente. E é coisa do dia a dia, né, gente? É, Então, é isso aí que a gente tem que suplementar. Obrigada a todo mundo que participou. Nossa próxima live na quinta-feira, a gente conversa novamente sobre um outro assunto para descomplicar um pouquinho mais a cardiologia na gestação. Obrigada para todo mundo que esteve aí. Camila, a gente precisa de uma foto. Vamos. Eu tô até com medo de tirar a foto aqui, gente. Tenho medo desse Por trem quê? fechar. Onde que tu Ah, é. atende, Camila? Onde que você atende? Eu atendo em Vitória e atendo em Vila Velha e online, né? Atendo na Enseada de Suá e em breve novos ares. Mas pode me Aqui. perguntar tudo no direct também que eu respondo, tá? Direitinho onde que é. Onde que a gente atende? A gente atende no país inteiro, né? Porque o online conseguiu levar a gente para todos os cantos. E tá aí Exato. uma coisa que eu tinha uma barreira gigantesca. Eu ficava, não vou conseguir entregar legal, e a gente entrega. Nossa, entrega muito. Infelizmente, a gente não tem o abraço, não tem, né, esse lado do afeto, mas eu não tenho dúvida do quanto a gente está podendo chegar em lugares que a gente jamais imaginou chegar e com um cuidado especializado por conta do online. E ele veio só para realmente facilitar a vida, né? Mas as orientações são iguais ao Mesma previsto. coisa. Mesma coisa. O carinho, a atenção, o cuidado, enfim, é tudo mesmo. A gente só não consegue abraçar. Abraçar. Eu vou tirar uma foto nossa, porque a gente precisa de uma capinha. Vamos. Deixa eu ajeitar aqui o cabelo. Mas peraí, pra tirar a foto é o de cima, os dois, né? Nem lembro mais. E o medo de desligar esse negócio? Tirei umas aqui, vamos ver se vai dar Que bom, que bom. Tava com medo também. Não tava conseguindo nem entrar na live. Deu certo. Deu certo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite também. Obrigada. Até o nosso próximo encontro. Beijos. Beijos.